que tem sido para nós do Preciso Renascer o mentor encarnado. E agradecer também a todos vocês por terem vindo, porque não só nós vamos aprender mais, tenho certeza, e todos nós vamos participar mais em preciso, mas, sobretudo, também que nós possamos viajar em vários lados presenciais. Eu digo eu, não sei se vocês concordam comigo, e é uma coisa que precisa ser trabalhada no momento assim. Nós precisamos mais de unirmos, de sermos mais fraternos uns com os outros. E para dar início à nossa reunião, agradecendo realmente a Deus por essa grande oportunidade, nós vamos então levar nosso pensamento a Deus. Eu vou pedir a Clícia que ela faça a prece inicial. Principalmente Mateus tem essa preocupação.
Mateus foi o único que escreveu na língua hebraica, o Evangelho, depois foi transposto para o grego. Então Mateus ele constantemente se preocupava na sua narrativa em tentar mostrar que Jesus cumpria as profecias. Então é comum verificarmos no Evangelho de Mateus, sempre dizer, conforme previu o profeta aqui, disse, não deu, ou seja, ele sempre tentava colocar as amarrações para mostrar que Jesus era o Messias, pois ele cumpria aquelas previsões que haviam sido feitas pelos profetas. Por isso nós dizemos que Mateus escreve quase que aos judeus, para os judeus. Ele é um evangelista que se preocupa muito em mostrar para os judeus o caráter messiânico de Jesus. É o evangelista que sempre mantém, né, as citações aramaicas de Jesus, inclusive, né, algumas frases ditas por Jesus, aquelas que também foram ditas nos Salmos de Davi. Mateus faz questão de deixá-las em aramaico. Ele não transcreve para o hebraico. Então há uma preocupação enorme em mostrar para os judeus que Jesus era o Messias esperado. Marcos já escreve, digamos, também aos judeus, mas tem uma preocupação de comprovação se Jesus era ou não o Messias. Tanto que Marcos já começa os seus escritos quase que da vida messiânica de Jesus. Já não fala da sua origem, não se preocupa com esse elemento, digamos, genealógico de Jesus, diferente de Mateus, que trata a genealogia de Jesus desde Davi. E Marcos, ele entende que deve ter sido o primeiro que escreveu sobre os feitos de Jesus, em função de ele não dizer nada acerca da destruição do templo nos anos 70, né, pelo general Tito, romano, por ele não fazer alusão nenhuma a isso, e por ser algo tão importante para os judeus, supõe-se que Marcos tem escrito antes desse período. Já os outros evangelistas narram, de certa forma, esse acontecimento. Então há uma corrente que entende que Marcos deve ter sido o primeiro evangelista. O que o senhor Emanuel nos apresenta de forma diferente. O senhor Emanuel, no livro Paulo e Estevão, ele nos apresenta que Mateus escreveu primeiro. Ele diz que Mateus escrevia os feitos de Jesus à medida que eles iam acontecendo. Era uma escrita quase que em tempo real, vamos dizer assim. Então há uma diferença entre o que o senhor Emanuel nos apresenta e que os exegetas realmente aceitam. Lucas já não há divergência. Teria sido o penúltimo a escrever os evangelhos. Lucas já numa posição mais historiadora. Lucas é o evangelista que se preocupa com os detalhes da vida de Jesus. Ele busca os detalhes anteriores ao nascimento, em função do seu convívio mais próximo com Maria. Então, aquelas informações que cabia ao conhecimento de Maria, ela repassava para Lucas. E nós percebemos que Lucas ele é um evangelista que entrevistou muitas pessoas para que pudesse compor o seu evangelho. Escreveu muito daquilo que ele aprendera pelo próprio Sr. Paulo de Tarso, já que conviveu com ele, e embora o Sr. Paulo de Tarso não tenha convivido com Jesus, conviveu com os apóstolos, principalmente com Pedro, que lhe passava todas as informações. Então Lucas faz um registro cronológico de Jesus. É um evangelho que apresenta até uma certa cronologia lógica, né? Uma sequência lógica. Mateus já não é tão lógica a sequência. Nós não podemos estabelecer que aqueles fatos aconteceram numa ordem crescente. Lucas não, ele já vai recolocando os fatos dentro de um processo crescente. É um evangelho que, segundo os exegetas, foi escrito em 2 volumes, um narrando os feitos e a vida de Jesus, e o outro narrando a vida e os feitos dos apóstolos. É onde no Novo Testamento separou-se em Atos dos Apóstolos e Evangelho de Lucas. Entende-se que ele escreveu um livro só, em 2 volumes, que narrava os feitos de Jesus e dos apóstolos. Isso com base em, muitas vezes, nos Atos dos Apóstolos, existem citações de Jesus que não são encontradas nos Evangelhos. É muito comum nós abrirmos os Atos dos Apóstolos e vermos falas de Jesus que não se encontram nos Evangelhos. Isso os exegetas dão o nome de ágrafo. O que é um ágrafo? É uma fala que não está comprovada em outros Evangelhos, mas se encontra no livro, entre aspas,
também inspirado como foram os evangelhos. Então, dá a entender que Lucas escreveu somente um livro, né, dividido em duas etapas. Esses três evangelistas, dada essa semelhança, eles então acabam sendo chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes, porque tratam do mesmo assunto quase que da mesma forma. Já o evangelista João, o senhor João Evangelista, ele já começa o seu evangelho em tese escrito por volta do ano 102. Ou seja, ele escreveu esse evangelho depois que os fatos ocorreram, depois que eles foram, vamos dizer assim, decantados, depois que a maturidade, digamos assim, do Sr. João Batista estava já desenvolvido, um homem já um ancião. Então ele escreve de uma forma mais segura, de uma forma mais crítica. E ele não se preocupa com fatos específicos. Nós tivemos que dar uma característica só para o Evangelho de João. Nós podemos dizer que o Evangelho de João é a apresentação do Cristo, não como Messias, não como o Salvador do povo, mas como Filho de Deus. A preocupação maior disso do Evangelho de João é mostrar o caráter divino de Deus, de Jesus. Né? Esse caráter divino no sentido de expressão do Pai, e não o caráter salvador, ou o caráter messiânico de Jesus. É um evangelho que apresenta muitas passagens que os outros três evangelistas não falam. E João, quando conheceu a Jesus, ele o acompanhou ainda adolescente. Ele acompanhava Jesus como, digamos, o irmão mais novo da família de Zebedeu, né? Irmão de Tiago. E ele acompanhava Jesus e sempre ouvindo, e pelas suas narrativas, por serem muito detalhadas, supõe-se que ele realmente teria acompanhado Jesus em quase todos os momentos. Teria sido dos discípulos, dos apóstolos, aquele que mais presente estava com Jesus nos acontecimentos. Porque as narrativas de João são narrativas muito pormenorizadas. Ele fala em detalhes, como se tivesse gravado a fala de Jesus e depois transcrito. São detalhes ricos, né? E são momentos de conversas íntimas que Jesus tinha, como o caso da conversa de Jesus com Nicodemo, que se dá à noite, e João relata em detalhes essa conversa. Mas não tanto em detalhes, porque há momentos, nós vamos analisar essas passagens todas, há momentos em que a fala é entrecortada. Jesus dá resposta sem que haja pergunta. Então entende que esses momentos íntimos, João estava presente, mas não junto com Jesus. Ele então ouvia de longe e transcrevia. A própria passagem de Nicodemo começa com uma resposta de Jesus. E se há uma resposta, subentende-se que deve ter havido uma pergunta. E essa pergunta não aparece no texto. Então percebe-se que João, também em função desse lado mais jovial, ele respeitava muito essa privacidade de Jesus, mas acompanhava. Então o Evangelho de João é um evangelho rico, né? E é um evangelho, se nós pudermos assim dizer, um evangelho também místico, né? Não no sentido pejorativo da palavra. Místico porque ele trata desse caráter divino. Então João é um evangelista que vai utilizar muitas figuras de linguagem, figuras literárias. Ele vai falar muito figurativamente, embora não seja um evangelista que se preocupe em apresentar as parábolas de Jesus. Ele não fala, ele não escreve, aliás, uma linguagem parabólica, uma linguagem figurada, digamos até que recheada, né, de elementos filosóficos. Mas não se preocupa em passar para o leitor as palavras que Jesus falava. Ele já entende, dado o tempo que ele escreveu, já parte do princípio que as pessoas poderiam entender melhor as falas de Jesus. Então ele já escreve uma linguagem um pouco mais direcionada. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 16 de João, onde ele vai narrar as falas de Jesus com os seus discípulos, mostrando justamente esse caráter de não mais falar em parábolas. O caráter de falar, como Jesus diz ali no Evangelho, falar de forma verdadeira e objetiva. Então esse evangelista, ele foge a essas características, digamos que historiográficas dos outros
que falavam sobre Jesus. E ele então escreve de uma forma mais, não vou dizer teológica, porque dali derivou um processo teológico, mas de uma forma mais mística. Realmente ele assim o faz. Né? É um evangelho pequeno, né? Não é tão grande quanto o evangelho de Mateus, quanto o evangelho de Lucas, mas é um evangelho que nos traz muitas falas de Jesus. E nós vamos ter um momento em que como João escreve bem depois, ele então, quando está falando de um fato que diz respeito a um outro que futuramente Jesus haveria de fazer, ele já antecipa aquele outro fato como se fosse uma introdução. Por quê? Porque ele já escreveu depois de tudo acontecido. Então ele sabia que o outro fato teve relação com aquele primeiro. Então quando ele escreveu o primeiro fato, ele já informava que depois aconteceria algo relativo àquilo. Então ele teve essa preocupação de amarrar os acontecimentos, não de forma cronológica. Porque João ele não se preocupava em dizer Jesus primeiro fez isso, depois aquilo. Não. Ele se preocupava em mostrar o que ele fez. E principalmente as falas. O Evangelho de João também, o Sr. João Evangelista, embora um homem já maduro, ele não deixa de esconder a sua indignação. É o único evangelista que dá opinião pessoal no Evangelho. No versículo apenas, mas ele dá a sua opinião. Os demais não fazem isso, né? Ou falam o que aconteceu ou falam o que os outros diziam. Mas João não, ele se preocupou e ele acho que não conteve o sentimento, ou se não ele e aqueles que futuramente foram traduzindo esses evangelhos interpolaram, né? Colocaram essa afirmativa, embora os exegetas não aceitam que essa fala deve ter sido interpolada. Vocês podem observar na Bíblia que aquilo que é uma fala duvidosa vem entre colchetes. Vocês já perceberam isso? Né? Há um colchete e ali está dizendo que nem todos os textos trazem aquela citação. Significa que algumas traduções trazem aquilo, outras não. Então, os tradutores sérios, eles fazem os colchetes para dizer, olha, isso aqui não há consenso, se foi ou não falado. Mas está dentro do contexto. Mas essa fala de João, quando ele diz o comentário dele, é justamente sobre o seu companheiro Judas Iscariotes. Quando João está narrando o fato da mulher que lava os pés de Jesus e perfuma e enxuga com seus cabelos, que segundo João era irmã de Lázaro, e segundo Mateus não se fala quem, e aí uma confusão enorme, porque dizem que essa senhora era uma prostituta e não era. Essa senhora era irmã de Lázaro, muito amiga de Jesus, chamada Maria, que eu não sei de onde tiraram que ela era prostituta, e também o caso da senhora Maria de Magdala, que nós podemos dizer que foi a grande injustiçada dos evangelhos, que em local nenhum dos evangelhos encontra que ela era prostituta ou ela era cortesã, nada fala disso. Né? É simplesmente uma tradição. Inclusive os próprios espíritos, quando escrevem segundo lenda contada no mundo espiritual, disse que, aí vai mudando. Então ela, de certa forma, é um pouco injustiçada. Mas João faz um comentário quando essa mulher lava os pés de Jesus, e aí Judas diz que ela estaria desperdiçando aquele tão caro perfume, que poderia guardar aquilo ou vender e dar o dinheiro aos pobres. E aí João diz assim, ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, ele guardava a bolsa consigo. Né? Quer dizer, então João ele não conteve a sua crítica. Né? Mostra que mesmo depois de anos, ele não entendeu aquele deslize, vamos dizer assim, de Judas. É alguém que guardou isso até o final. Né? E tanto que expressa isso no seu evangelho. É a única evangelista que faz um comentário pessoal. E ele faz, está lá marcadinho. Né? Então ele percebe com isso também que os evangelistas, os apóstolos de Jesus, não eram pessoas assim, sublimadas, eram pessoas comuns, mostrando-nos que não há que se chegar à sublimação para se dizer seguidor de Jesus. Tanto que esses apóstolos mais erravam do que acertavam. Né? Eles mais tinham dúvidas do que precisão. Eles sempre estavam ali pedindo desculpas por terem fraquejado. Mas eram as pessoas com as quais Jesus contava. E no Evangelho de João também, Jesus vai fazer uma prece toda especial por esses discípulos. Até dizendo a Deus, pedindo a Deus a intervenção com relação a esses, que ele diz, os que são meus, ele chamava assim, os que são meus,
dizendo que eles não são desse mundo e por isso precisavam ser olhados com mais valor, porque embora eles cometessem os erros, eles não eram desse mundo. Então há uma preocupação muito grande, João deixa transparecer isso, uma preocupação muito grande de Jesus em tê-los, os discípulos, com ele, mas em deixá-los aqui para o trabalho futuro. Então ele pede a Deus assim, que ele diz lá que não quer que os livre, que os beneficie, mas pelo menos que os fortaleçam para que eles resistam às tentações. Veja que a prece de Jesus também não é exclusivista, é uma prece consensual. Então esse é o evangelista João, que alguns até dizem que é próximo, parente próximo de Jesus, já que Zebedeu, supõe-se que seria primo de Maria. Então haveria um certo parentesco, embora um pouco longe. Alguns exegetas falam isso. Mas é o evangelista que realmente acompanhou Jesus, que ficou encarregado de cuidar da sua mãe. Quando Jesus crucificado propõe a João que se coloque como filho de Maria. Jovem, isso aí é tua filha, tua mãe, mulher, isso aí é teu filho. João é aquele que, de certa forma, não abandonou Jesus nos momentos de suplício. Ele acompanhou até a crucificação. Ele acompanhou todos aqueles momentos. Ele estava junto com as chamadas mulheres piedosas, que acompanhavam aquele momento de Jesus. Então foi um discípulo que, embora jovem, ele não se deixou atemorizar, talvez por ser jovem, não deixou se atemorizar por aquelas perseguições que começavam a acontecer. Embora ele tenha sofrido as perseguições. Há também a ideia que entende-se que João tenha sido supliciado, embora não tenha morrido no suplício. Foi o único evangelista que não morreu supliciado, o único apóstolo, aliás. Os outros, excetuando Judas que se suicidou, todos os outros morreram perseguidos e supliciados. João não, mineiramente falando, ele morreu de morte morrida, ou seja, não houve a morte matada, vamos dizer assim, mas ele foi supliciado. Segundo a história nos coloca que João teria sido um daqueles que sofreu um banho de azeite quente. Ele também quando ele foi mandado para o exílio na ilha de Patmos, ele foi depois desse suplício. Então entende que João, um idoso, mas era também marcado por essas perseguições. O seu evangelho deve ter sido escrito depois que ele escreveu o Apocalipse, já que o Apocalipse foi escrito em Patmos e o evangelho entende que ele tenha sido escrito em Éfeso, quando ele estava voltando já desse seu período de exílio em Patmos. Então é um evangelista o currículo fala por si. Se ele não tivesse escrito nada e só falava o que ele falava no final da vida, porque dizem também, isso quem comenta é a senhora Dona Ivone Pereira, do livro Cântico do Coração, que ela fala que no final da vida, João já meio sem forças, se limitava a dizer só uma frase: amai-vos uns aos outros. E o Sr. Emanuel corrobora isso quando pergunta: mas por que Jesus só falava isso? E aí João, em tese, respondia, porque foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então ele já não tinha forças para falar tanta coisa mais. E mesmo que ele se limitasse a vida toda a falar isso, o seu histórico mostra que seria para nós um grande modelo de seguidor, que começou jovem e foi até o final. Nas últimas assembleias, João já não participava falando, ele apenas participava com a presença. E essa presença era de tal forma respeitada que dava uma certa ordem nas assembleias. Como ele participou da última assembleia, que foi a Assembleia de Jerusalém, no ano 98, mais ou menos. Então ele tem um histórico forte para nós. E a última assembleia? Dele, É porque naquela época os apóstolos se reuniam, os discípulos se reuniam numa forma de assembleias. Não eram concílios. Concílios foi depois da institucionalização do cristianismo. Mas se reuniam em assembleias. Sempre havia um dos apóstolos que dirigia, ou que se não dirigia, participava. Isso acontecia com Pedro, isso acontecia com Paulo e, futuramente, lógico, o último foi João. Então, ele, nas últimas assembleias da sua vida, ele já nem falava, ele apenas
presenciava, né? E muitos falavam dos seus textos. Isso dava uma certa condição motivadora, né, para que as pessoas continuassem o seu trabalho de divulgação, né? Num período em que já não mais tinham os apóstolos e também não mais tínhamos Jesus, né? Tínhamos da morte dele, né? Que essas assembleias aconteceram, seguiram, até que se transformaram em concílios, né? A história do cristianismo é uma história muito rica, uma história boa de se estudar, né? Porque ela está intrincada com os aspectos sociopolíticos da época, né? A época de Jesus, a Palestina era um estado, né? Israel era um estado teocrático. O que é um estado teocrático? A religião faz parte da política do estado. É uma teocracia, é um governo por Deus. Não de uma forma medieval como nós conhecemos, mas nesse período os partidos políticos da Palestina, no caso de Israel, eram também partidos religiosos. Então nós tínhamos os religiosos que formavam as assembleias em função das interpretações que eles davam à fala, principalmente de Moisés, desde lá da Torá até o Talmud, e de acordo com as divergências eles se formavam e criavam então segmentos políticos, né? Nós tínhamos o partido mais forte, que era o partido que no período, nos anos 50 a.C. até a morte de Jesus, era o partido que, de certa forma, estava dirigindo esse Estado teocrático, embora um Estado teocrático submisso a Roma, que era o partido chamado dos fariseus, que eram ortodoxos, interpretavam as falas de Moisés na forma literal. Então eles seguiam piamente aqueles ensinos. Já os saduceus, que também eram um partido político, diretamente confrontante com os fariseus, eles também eram ortodoxos, mas divergiam dos fariseus com relação ao destino da vida. Para os saduceus, a vida acabava com a morte. Eles partiam do princípio que as recompensas prometidas por Deus a Moisés não eram recompensas para a vida depois da morte. Eram longos dias na terra, a família era beneficiada ou agraciada com pais e mães vivendo até 200 anos. Então, para eles, as recompensas por seguir a lei de Deus aconteciam na própria terra. E, havendo a morte, acabaria a própria vida. Então, divergia diametralmente com o oposto com os fariseus. Nós tínhamos os zelotes, que era um partido revolucionário, de onde saiu o senhor Barnabas, né? Que há uma semelhança também com Jesus, é outra, não vou dizer injustiçada, mas há também uma certa, embora não errado, mas Deus com uma certa conotação diferente para Barnabas. O nome de Barnabas era Yashua Bar Abba. O nome de Jesus era Yashua Bar José. Ou seja, os dois se chamavam Jesus, né? Yashua. Bar Abba, quer dizer, filho de Abba. Então, depois da tradição, como Barrabás, da mesma forma nós chamamos Bartimeu como se fosse um nome. Bartimeu é filho de Timeu, né? Bar significa filho. E então, ele era um assassino no sentido que a tradição nos trouxe. Ele não era um ladrão, ele era um criminoso político que havia assassinado, sim, um soldado romano numa das revoluções contra o jugo romano. E aí, como os zelotes eram radicais, impunham as armas, eles se diziam os grandes seguidores de Davi, empunhariam a espada de Davi. E eles divergiam da política romana porque eles não aceitavam o jugo. E Barrabás era um líder revolucionário. Então foi colocado, né, como criminoso, para dar uma conotação de que Jesus foi trocado por um criminoso. Porque isso dizia lá nas profecias. E aí se faz uma acomodação histórica. Bom, não deixou de ser criminoso, obviamente, mas não dessa forma como se fosse um criminoso contumaz, né? Como se fosse um ladrão de profissão. Não era, ele era revolucionário. Mas como os evangelhos trazem uma visão romana dos acontecimentos, Barrabás ele era justamente alguém contra Roma. Né? Então dá essa conotação um pouco confusa. Esses eram os zelotes, pois não? Não, os zelotes tem uma diferença. Sim, também eram um grupo dos zelotes. Né? Era um partido político. Nós tínhamos os nazireus, que também são chamados de nazarenos,
nenhuma alusão a quem nasceu em Nazaré, mas era uma característica chamada de Nazireu, um grupo, um partido político, que também era que se colocava mais numa forma de submissão. Era um partido, era um grupo de pessoas que deveriam entender que a resignação era algo mais forte. Esse partido ele acabou com o tempo, né? Ele não prevaleceu e ficou o nome Nazareno em função dos que seguiam a Jesus, que não necessariamente era um nazireu, mas do Nazareno ligado a Nazaré. E por fim nós tínhamos os Essênios, que também era um partido político que surgiu da revolta dos Macabeus, lá pelo ano 300, 200 a.C., e que tinham o hábito de serem ascetas. O que é um asceta? É aquele que repugna os atos comuns da materialidade humana. Para eles a virtude estava em ser puro. Semelhante ao pensamento hinduísta, por exemplo, a primeira fase do Sr. Siddhartha. Quer dizer, eles eram mais recolhidos, mais estudiosos e menos envolvidos com as questões materiais. Viviam uma vida um pouco asceta. Então vejamos que esse era o ambiente no qual Jesus estava, né? E era um ambiente eminentemente político. Daí Jesus ser qualificado como também um transgressor político, porque o Estado era teocrático. Daí para frente o Estado foi mudando, Roma acabou se abrindo, não é o tema para estudar hoje, acabou se abrindo por questões várias de ordem política, começa com o Sr. Constantino, e depois vai a partir de Constantino até Teodoro, quando institucionaliza o cristianismo, e a partir daí passa a ser uma religião romana, e não mais um cristianismo, digamos assim, me permite a aparente redundância, um cristianismo cristão. Passou a ser um cristianismo romano, né? Inclusive com as características romanas. Basta observar que no concílio de Constantinopla, no concílio de Nicéia, em 325, o Sr. Constantino estabelece toda a hierarquia da igreja. Ele, embora não fosse cristão, disse, olha, o culto é permitido, em 313 foi autorizado, e em 325 ele foi organizado. Ali nasce a estrutura de bispado, a chamada estrutura episcopal. Nasce ali em 325, por alguém que nem cristão era. Em 398, segundo alguns autores, outros dizem 396, Teodósio faz diferente ainda, né? Institucionaliza e diz que dali para frente nenhuma outra religião poderia existir no Império Romano, né? E aí coloca como sendo a única religião e coloca a ordem hierárquica e a ordem também de culto. Então nós vemos que o cristianismo ele acaba sendo maquiado, né? E essa maquiagem reflete nos evangelhos, porque à medida que eles são traduzidos, à medida que a história vai passando e ele vai sendo copiado, vai recebendo uma série de interpolações, o que não invalida o texto, não é isso? Mas vai recebendo uma série de interpolações que vão colocando culturas da época. Então, quando chega na Idade Média, em que o Deus é um Deus de temor, a gente percebe que o texto evangélico recebe um monte de enxertos de temor a Deus. Chegamos num período em que se exalta muito a Deus, e aí percebe uma série de textos que são, por demais, eu diria até bajulativos e não de exaltação, a Deus. Por exemplo, divergem bastante os exegetas quanto ao Pai Nosso. Porque aquele versículo que diz, porque vossos são o reino do poder e a glória para sempre, aquilo é tido como interpolação. Não caberia na fala de Jesus uma prece tão concisa em que ele já havia feito uma exaltação a Deus, exaltar novamente, de uma forma tão bajulativa, que é característica da Idade Média. Então muitos dizem que isso é interpolação, muitos que eu quero dizer, os exegetas, os estudiosos dos textos. Não invalida o Evangelho, lógico que não, mas dizer que eles chegaram intactos seria por demais ingênuo da nossa parte fazer isso. Não quer dizer que o sentido moral perde o efeito, não é isso. Mas dizer que eles estão intactos, que eles nunca sofreram adulteração, seria muita ingenuidade da nossa parte. Embora pese para que não se faça isso, né? Aquele que acrescentar ou diminuir qualquer vírgula ou tio dessa citação, né? Será banido do reino de Deus, mas deve ter alguns banidos, porque realmente não há dúvida. Não há dúvida, basta ler o texto.
Pode ser também, mexer, agora não mexam mais. Né? E essa preocupação o senhor Allan Kardec tem quando ele começa no seu Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no objetivo da obra. Né? É uma introdução profunda que é feita aqui. Né? Então ele diz o seguinte, ó, podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, ou seja, o ensinamento moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, ou seja, se discutisse a moral do Cristo, as seitas teriam, aliás, encontrado nele, nessa parte, a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige reforma íntima de cada um. Então ele continua, lógico, veja o que ele está dizendo aqui. Quando nós vamos estudar qualquer que seja o texto bíblico, nós temos, não temos, temos? Eu olhei aqui, mas isso aqui não pode ter um livro desse tamanho. Quando nós vamos analisar qualquer texto do Evangelho, nós podemos fazer o que a gente chama por um prisma, né? Exegético. O que é isso? Analisar o texto criticando os elementos históricos. Podemos fazer por um prisma teológico, que é buscar interpretações para aquilo que está sendo falado. E por um prisma moral, que é entender o que se pede com aquilo que se está falando, com aquilo que se está escrevendo. Esses elementos aqui são os elementos mais comuns das análises. É aqui que se discute se Jesus era Deus ou se não era Deus. É nesse campo que se discute se Jesus nasceu em Nazaré ou nasceu em Belém. É aqui que se discute se teve irmãos, se não teve irmãos. É esse campo que vão estar incluídos os milagres. É nesse campo que vão estar incluídos os atos comuns de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que pode ter diferente interpretação. Tudo aquilo que eu posso dizer, não, ele nasceu em Nazaré. Mas como que nasceu em Nazaré? Bom, porque as pessoas diziam, mas como pode ele, tendo vindo de Nazaré, saber tudo isso? Então ele nasceu em Nazaré? Não, mas ele nasceu em Belém, porque as escrituras dizem lá em Lucas que ele foi para Belém, em Mateus também diz isso. Nós sempre temos prova para dizer que ele nasceu em Nazaré e para dizer que ele nasceu em Belém. Não, Jesus transformou água em vinho. Não, não é bem assim. Ele apenas deu um sabor, não transformou em vinho. Mas por que você diz isso? Não, porque ela tentou com a mesma coloração, apenas diz lá no Evangelho que mudou o sabor. Não, mas lá falou também que transformou em vinho. Ou seja, eu tenho provas para dizer que transformou e eu tenho provas para dizer que não transformou. Não, Jesus era Deus. Mas como era Deus? Não, porque lá em João está dito assim, meu pai e eu somos um. Então quer dizer que ele e Deus é a mesma pessoa? Não, mas lá também Deus diz que eu estarei em vós, aos discípulos, vós em mim e nós no Pai. Então quer dizer que ele está dizendo uma forma de figurada. Eu tenho prova para dizer que ele é Deus, eu tenho prova para dizer que ele é Deus. Então tudo isso nós vamos estar aqui. Nós vamos nos encontrar nesse campo divergente. É aqui que as religiões, a partir desse ponto, que as religiões se separam. O que vai acontecer? Por volta do ano 1000, vamos arredondar, em 1996, há uma coisa chamada Cisma do Oriente. O que é cisma? Cisma quer dizer cisão, separação. Por duas questões que estão nesse campo aqui. Segundo os ortodoxos, que era a igreja grega, era proibida a adoração de imagem. Esse fenômeno é conhecido como iconoclastia, ou questão iconoclasta na história mundial. Ou seja, para os gregos não deveria ser adorar imagem. Para os romanos, deveria sim ter as imagens. Afinal de contas, Roma sempre cultuou imagem. E não é porque agora ela virou cristã que ia deixar de ter isso. Tá.
Esse ponto é um ponto teológico, exegético. Não porque Moisés disse que não pode adorar imagem. Não, mas nós não estamos adorando imagem, nós apenas colocamos a imagem como um ponto de lembrança. Ou seja, há explicações para os dois lados. E a outra divergência entre essas duas correntes de pensamento era com relação a uma questão chamada cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? Para os ortodoxos, né, os gregos, o chefe religioso tinha que ser chefe de Estado. Por isso César, né, Estado, e papismo, chefe de igreja. Então, para os ortodoxos, o patriarca deveria ser o chefe religioso e o chefe de Estado. Para os romanos, não. O chefe religioso deveria ter a autoridade religiosa, mas deveria ter um segundo chefe, que seria o chefe de Estado. E essa divergência é uma divergência também política, porque os ortodoxos era chamado Império Romano do Oriente. E quando Constantino transfere a sede do Império Romano para Constantinopla, lá dá um novo ar de desenvolvimento. E o Império Romano no Ocidente, daí o bispo de Roma, chamado Papa, teve muita força, porque quando Constantino transfere o Império Romano para o Oriente, por questões de ordem militar, vamos dizer assim, já que Roma, o Império no Ocidente, era constantemente atacado pelos chamados bárbaros, ele deixa em Roma um representante do Império, que era o próprio Papa, que era o bispo de Roma. Então o bispo de Roma, ele também tinha funções administrativas, o que deu muito poder, de forma tal que quando o Império Romano cai, o Império Romano do Ocidente, em 476, esse bispo de Roma acaba sendo um administrador. E aí ele acaba tendo essa conotação de Papa, essa conotação de grande, do maior entendedor da doutrina. E como o Império Romano cai, e o elemento que segura os povos bárbaros é o cristianismo, ou seja, aqueles povos bárbaros não quer dizer no sentido que nós damos hoje, é bárbaro, isso não fosse uma coisa ruim. Bárbaro era um termo usado para quem não falasse a língua latina. Qualquer povo que não falasse o latim era chamado de bárbaro. Então tínhamos ali visigodos, ostrogodos, burgúndios, vândalos, germanos, saxões, suevos. Eram vários povos que genericamente chamamos de bárbaros. E esses povos, então, tiveram como um ponto a religião. Então a igreja passa a ser forte. Mas no Oriente não. No Oriente continua aquela igreja característica ortodoxa, não houve a queda do chamado Império Bizantino, continuou existindo aquele império, e só 1000 anos depois é que ele cai, em 1453, quando é invadido pelos otomanos. Então veja, durante 1000 anos esse povo era um povo genuinamente, entre aspas, romano, lá no Oriente. E os romanos do Ocidente já não existiam mais. E no ano 1000, a divergência política caminhou para a divergência religiosa. E aí é o primeiro cisma. Nasce, então, nesse momento, em 1996, a Igreja Católica Apostólica Romana. E nasce a Igreja Ortodoxa Grega. Antes não era Igreja Católica Apostólica Romana, era Igreja. Depois separou-se. Bom, uma questão teológica e política. Em 1518, a partir daí, vem a chamada Reforma Luterana. O movimento luterano, que era um movimento forte. O Sr. Lutero, merece o nosso respeito, porque ele realmente, embora alguns dizem que ele defendeu as ideias burguesas, mentira, não foi assim, o seu interesse não era esse, o interesse dele era uma reforma religiosa. Acontece que a partir daí, os políticos aproveitaram das ideias, e surgem movimentos calvinistas, movimento anglicano, que aproveita do cisma que vai ser criado para interesses vários, atender interesses vários, sair da igreja. Mas ele vai brigar nesse ponto. O campo exegético de novo, e o campo teológico. Tanto que os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana vão ser derrubados por Lutero e vão ficar só 2. O matrimônio e o batismo para Lutero. Ele vai desconsiderar o caráter de pureza de Maria depois do nascimento de Jesus. Ele vai mudar o critério de salvação. Para os católicos seria salvação pelas obras. Ele vai colocar salvação pela fé. Depois veio o Sr. Calvino, foi salvação pela graça. E aí, ou seja, esses 2 campos vão fazer o segundo cisma, que é o cisma no Ocidente. Separa de novo a igreja. Agora, em nenhum momento da história, eles resolveram parar para questionar isso aqui. Pô, o que Jesus pediu para fazermos? É o que o Sr. João Evangelista fez até o final. E amássemos uns aos outros.
Esse é o campo moral. Então, quando o senhor Allan Kardec faz alusão a essas 4 partes anteriores, ele quer dizer que se nós ficarmos nesse campo, nós vamos ficar indiferentes. E não há quem vai se acertar. Mas se nós partirmos para esse campo, todos nós encontraríamos algo comum. Mas ninguém parte para esse campo, porque ao estudar a moral, nós temos que mudar as condutas. E aí não é muito agradável. E aí, papai, mudar a conduta para que levanta tão bom como mexer. A gente se ganha não se mexe. Não é? Então, essa situação é de fato porque todas as divergências, pode prestar atenção, qualquer divergência que nós temos no campo religioso só se dá na forma exegética ou teológica. E nós vamos chamar isso aqui de hermenêutica. O que é hermenêutica? Forma de interpretar uma coisa. Aí tem o hermenêutica jurídica, hermenêutica cristã, e vai ser em cima disso. Agora o senhor Allan Kardec, então vamos cuidar disso aqui. E o senhor João Evangelista vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar conotações teológicas, não porque ele assim o fez, mas em função de ele escrever numa forma tão romântica, surge desenvolvimento de princípios teológicos a partir da fala dele, da escrita dele. Mas ele já tem muito a isso. Tanto que ele se preocupa em transcrever, por assim dizer, os diálogos de Jesus. É quase se ele estivesse realmente gravando. Porque uma pessoa lembrada daquelas falas todas, tinha que estar escrevendo aquilo ali. Então a gente percebe que é esse elemento que vai nos chamar a atenção, a moral. E a partir daí nós vamos analisar o Evangelho de João, sem nos preocuparmos em estabelecer novos conceitos, novos conceitos teológicos, que não é o nosso interesse, nem exegéticos, nem dizer que interpretaram errado, interpretaram certo. O importante é saber o seguinte: você acredita nisso? Está fazendo? Não estou, você não acredita. Crê em Deus, crê. Então o que você vive como se Deus não existisse? Então esse é o elemento forte que nos interessa. E não é também com base na informação de um ou de outro, que também chama a atenção, o Sr. Allan Kardec, aliás, chama a nossa atenção, quando ele coloca o critério de controle universal. E a gente tem que tomar cuidado, porque existem muitos espíritos que falaram sobre os evangelhos, cada um de um jeito. Da mesma forma que os encarnados também falam cada um de um jeito. Porque mesmo para os espíritos, essa história não é uma história bem contada. Porque é uma história que se perde no tempo. E é uma história, se vocês observarem, o Sr. Humberto de Campos, ele tem esse cuidado, já que é um cronista, ele tem esse cuidado. Segundo tradição do mundo espiritual, conta-se que Jesus, certa vez, ouvi dizer, veja, ele não diz, isso aconteceu. Por isso, ele faz uma crônica. O que é uma crônica? É um fato verídico que eu escrevo sobre, e não escrevo o fato. É algo que eu faço aquilo que vem por fora. Mineiramente falando, vamos comendo pelas beiradas. A crônica é mais ou menos assim, ela vai rodeando o topo. E apresenta de uma forma bem humorada um fato que era verdadeiro. Mas não se atém ao fato, se atém à beleza do fato. Isso aqui se torna uma crônica. E o Sr. Humberto Campos era um cronista, e é um cronista, na verdade. E até, muito sabiamente, deu o título a um dos seus livros, Cartas e Crônicas, porque justamente é esse elemento. Então nós não podemos transpor isso como, sei lá, isso aconteceu. Não, isso é crônica. Não quer dizer que é mentira, mas é uma forma diferenciada de dizer as coisas, sem mentira. Então nós temos que tomar esse cuidado. E o Sr. Allan Kardec nos sugere isso. Com relação ao caráter que ele chama de... Uma semana eu estou com o olho lacrimejando e não para. Eu acho que estou com um choro crônico, deve ser. Não era para ter chorado mais lá atrás, eu não chorei, e agora está vindo. Começa a falar, vai ter sido na live. Deve ser do Gil também. Depois de alguns anos eu estou dando alergia por Gil. Deve ser isso. Veja só, se os espíritos que revelaram a doutrina divina se houvesse manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sobre a palavra de um homem do que dissesse haver recebido os seus ensinos. Quer dizer, não adianta se tudo vem por uma pessoa só. Não, mas são vários espíritos por um médium só. Então a questão não é a quantidade de espíritos, é a quantidade de espíritos e a quantidade de médiums que deve ser observada. Porque senão eu posso receber mensagens de 40 espíritos e todas as 40 estarem erradas porque eu sou o mesmo médium e eu estou sendo errado.
Né? Eu estou fascinado, eu estou obsediado, eu estou interpolando por minha conta. Então, o que ele fala aqui? Né? Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Né? Então não é porque é médium espírita que está falando a verdade, e não é porque é médium não espírita que se está falando mentira. Tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Nós somos bastante maduros para poder saber discernir o que está sendo dito, independentemente de por quem veio. Nós temos que tomar uma cautela com isso. Né? Essa universalidade do ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo e, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios, os mesmos princípios, e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. Para frente vai escrevendo, tem mais coisas. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais desse ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Veja, tudo aquilo que foge ao campo moral, vamos começar a falar de especulações aqui não morais. Isso aí, se não houver uma chancela, é opinião minha. E se a opinião minha não deve levar em crédito universal, a menos que possa comprovar o que eu disse. Né? A concordância do ensino dos Espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo. Isso é o que o pessoal às vezes questiona assim. Engraçado, eu estava observando que de repente o mundo inteiro está fazendo isso. Porque isso é verdade que cada hora vai acontecer. É como se fosse uma nuvenzinha que está aqui e as pessoas chegam até lá e vão fazendo as mesmas coisas. Então é isso que é a manifestação espontânea da verdade. É o que aconteceu com esses escritos. E aí começamos essa análise do Evangelho de João. Só duas perguntas sobre Emmanuel, depois eu vou pegar os versículos aí. No livro Consolador, são feitas duas perguntas para o Sr. Emmanuel sobre essa questão do Evangelho de João. Então, na questão dos 183, pergunta o seguinte: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aí responde o Sr. Emmanuel: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referido. 284. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros. Ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um de nós. As peças das narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime,
A João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. 283 e 284, do livro Consolador. E é justamente esse elemento forte que nós temos, né? Esse elemento do caráter de João se preocupar em revelar um Jesus Cristo no sentido divino, e não um Jesus Cristo no sentido de libertador, de forma empunhando a espada de Davi, né? E aí então começamos o seu evangelho, né? Vamos trabalhar com esse evangelho de nós, até 3 horas. Muitas passagens são ditas em vários evangelistas, então essas eu não me preocupei. Me preocupei com aquelas que somente João apresentou, né? Porque senão nós vamos ficar aqui mais um pouquinho do que até 3 horas, né? Pelo menos até no domingo que vem. E aí nós vamos verificar o seguinte: como é que começa o evangelista, né? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Bom, aqui nós vamos ter alguns elementos, né? Diz o evangelista do João, isso é um prólogo, é o único evangelista que começa o evangelho através de um prólogo, né? De uma introdução tão filosófica quanto essa. Os outros começam narrando os fatos. Ele não, ele já vai com um prólogo. Ele diz, no princípio era o verbo. João escreveu em grego, né? Então essa palavra, o logos, né, que é o grego, significa palavra. O logos é palavra. No princípio era o verbo, era a palavra. E diz, e o verbo, olha o que ele diz aqui, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vamos ter aqui o seguinte, a questão do ser e a questão do estar. Ou seja, essa palavra, ela estava com Deus, e essa palavra era Deus. Aqui há um elemento que a cristandade ela tem dificuldade em entender isso. Não porque é difícil, mas porque não é hábito nosso. Não é hábito nosso pensar nesse livro. Só para comparação, tá? Para poder entender, não é para poder seguir, tem nada a ver uma coisa com a outra. Os hinduístas, eles pegam essa ideia e melhoram do que nós. Porque para eles fazem uma separação muito interessante. Quando na trindade hinduísta, que na verdade não seria hinduísta, seria brahmanista, já que o hinduísmo é um sincretismo, ele não é uma religião natural, ele é um sincretismo das ideias brahmanes com outras ideias que ocorreram na Índia, e daí surge o hinduísmo, que é uma doutrina nova assim, de 3 mil anos, né, o brahmanismo tem 6, né? Então, lá eles fazem o seguinte, eles criam uma ideia, só para eles poderem perceber. Eles têm lá a trindade, né? Brahma, Vishnu e Shiva, que são deuses homens, tá? Porque a ideia de alguns desenham Shiva como se fosse uma mulher. Na verdade não é, ele é um homem, é o deus Shiva, né? Talvez pelo nome desenham assim. Como a feição é uma feição muito bela, então entende que belo tem que ser mulher, né? Nesse caso eu concordo. Mas
estrias que nós temos. E ele não tinha muitos braços também não, pelo amor de Deus. Quando vem a imagem lá de Shiva, cheio de braços, aqui é uma forma que os índios tinham de representar que aquele Deus era o Deus do movimento. Então os braços tinham que mexer. Mas como é que ia mexer o braço como estava? Então fizeram vários braços para mostrar que aquilo estava em movimento. É um braço, são só dois braços. Tá? Não é que tem aquele monte de braços. Então eles fizeram o seguinte. Essa ideia do Brahma, Vishnu e Shiva, seria então o quê? O Criador, o mantenedor e o destruidor. Eu não tenho mantenedor, né? A ideia do Vishnu. Vishnu é o que movimenta. Só que eles têm um detalhe. Antes de Brahma, tem mais um. Eles chamam de Brahma, que é o incriado. Esse é o Criador. Então Brahma é a manifestação de Brahma. Ou seja, quando nós falamos Deus, Criador, nós estamos falando uma dimensão muito pequena ainda de Deus. Porque na verdade, quando nós dizemos o princípio era Deus. Deus não existia no princípio. Deus é antes do princípio. Então nós não temos uma noção, porque Deus não é eterno. Concorda? Se ele é eterno, não há princípio. Então quando diz no princípio era Deus e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, na verdade é como se fosse, pelo amor de Deus, como se fosse. Esse elemento aqui. O que eles chamam de Deus, na verdade não era Deus. O Deus está aqui. Quando nós falamos Deus, na verdade nós estamos falando do Criador, que é a essência manifestada a nós, mas não a essência plena de Deus. Por isso que os Espíritos responderam uma pergunta número 6, se não me engano, do livro dos Espíritos: pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? O que eles responderam? Não, é o sentido que lhes falta. Porque é esse elemento. Então, no princípio, era o verbo, era a palavra. Então, o verbo não era o Deus, porque esse é o princípio. No princípio, criador, que é a manifestação do ser. Por isso, o verbo está em Deus. Veja como é que é a ideia. João era muito filosófico, grego, não era grego, convivia muito com os gregos, e os gregos também assim entendiam. Muito próximo. Então, veja, no princípio era o verbo. Então, esse verbo não é Deus, porque Deus não era no princípio. Deus é antes do princípio. Percebam isso? Deu para entender? Não fiz essa comparação. Então, vocês veem que eles lá criaram uma condição para isso. Deram o Brahma, depois arrumaram o Brahma. Então, quando eles cultuam o Deus, eles cultuam esse. Porque a essência, esse aqui é o incriado. Esse é o que está antes. Então, quando o Sr. João vai dizer isso aqui, no princípio era um verbo, na verdade não era o Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Esse era Deus é quando nós passamos a chamar Deus de Criador. É quando nós passamos a entender do Deus que ele disse a Moisés, chamado Eu Sou, que é Yahvé, né? Significa Eu Sou. Então esse elemento, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus. E aí vem, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo, que é o quê? O Criador. Mas não é a essência plena de Deus. Não é que seja outra pessoa. Veja, é o que se manifestou, é o que o nosso sentido consegue captar. Veja, como é que nós dizemos eterno? Nós dizemos que nós somos espíritos eternos, não somos? Nós não somos, pelo menos eu não sou. Eu fui criado. Então eu não sou eterno, eu sou imortal. Eu posso não ter fim, mas com esse eu tive, porque eu fui feito a partir daqui. Percebam isso. Né? Lá no Gênesis está o quê? No princípio era Deus. Então quer dizer, antes do princípio era Deus. Então o Deus não é Deus, nesse sentido, nesse entendimento. Antes do princípio é que era Deus. No princípio era quem? O Criador. É como se agora a essência manifesta de Deus. Na linguagem científica seria o princípio do Gênesis,
na ideia científica, seria o Big Bang, por exemplo. O que era antes da grande explosão do universo? Senão o universo. Mas era tido como não existente, porque não era só fase, não era matéria, não era... Veja. Então surgiu o tal do Big Bang. Não, o Stephen Hawking fala isso muito bem. Explosão. Ali que nasceu o universo, não é isso? Ali é como se fosse o Criador. Ali nasceu a criatura. E então teve a feição criadora. Aí surgiu o verbo. E disse Deus, veja, faça-se a luz. E a luz foi feita. E disse Deus, veja, sempre disse Deus. Por isso todas as coisas foram feitas por Ele. Pela palavra, logos, pela fala. Correto? Está dando para entender isso? Está muito confuso? Mais ou menos confuso? Pouco confuso? A gente tem que entender, eu acho, que essa só como se fosse uma criação, porque a gente sente necessidade de palpar, de fazer uma forma as coisas. Eu gostaria de entender isso como se fosse a manifestação, a criação, e acima daquilo é o... Vamos dizer o seguinte, hoje ele me chama de pai. Ok? Quando que eu nasci para ele? Quando ele nasceu. Porque antes eu já existia, mas eu era pai. Não era, eu sou Simão. Só que eu tenho uma faceta para ele chamada o quê? Pai. Percebam isso? Eu não era, eu já era antes. Mas aí quando ele nasceu, ele falou, esse é meu pai. Né? Pelo menos deve ser, é minha cara. Certo? Quer dizer, veja. Ele fez do pai a imagem e semelhança dele. Quer dizer, com base nos entendimentos dele, ele fez pai. Mas o que eu era antes de ser pai dele? Nada. Eu era. Quem eu sou? Quem eu sou? Simão. Aí quando ele vai no princípio era meu pai. Tanto que é complicadinho, uma pessoa pequena, um menininho recém-nascido. Não, recém-nascido, sua mãe também é um menininho pequeno. Um menininho pequeno. Você já percebeu a dificuldade que ele tem para entender que um dia o seu próprio pai, a sua própria mãe já foi pequenininha também? Ah, quando a mamãe era seu tamanho? A senhora já foi seu tamanho? Não consegue isso. É a mesma coisa, não dá para conceber isso aqui. Então, para nós, o pai virou Deus. No sentido que ele já era antes disso. Antes de eu ser criado, ele já não existia. Então, o princípio que nós dizemos aqui é o princípio da tomada de consciência, é o princípio daquilo que é palpável, materialidade. Mas e antes do princípio? Entendeu? Então, a mesma comparação que eu estou fazendo, nós fazemos com Deus. Para o Tiago, eu sou eterno, porque eu nasci antes dele. Eu existia antes dele, agora ele não me concede a existência anterior. É mais fácil você ter uma fotografia, me virar com umas calças de boca larga, aquele negócio xadrez no meio, aquele cinto de chinelo de tamanho, aquelas coisas, aquelas fotos que eu tenho aqui. Né? Quer dizer, meu pai usava as coisas. Quer dizer, dá para conceber, mas nós não temos esse elemento. Então, eu sou Simão, que estou na visão dele sendo o pai. Ele não me chamou Simão, ele fala assim, ô pai. Porque essa é a visão que ele tem de mim. Então, antes do princípio, era Deus. E o princípio foi a manifestação de Deus. Porque é o princípio da nossa concepção. Deu para entender agora? Clareou um pouco mais? Não entortou muito, não. Ainda bem que eu trouxe para o da dezembro vou levar. Deu para perceber bem isso? É uma coisa que a gente pega meio no insight, no estalo. Opa, peguei. Né? Agora me explica, não sei, mas eu peguei. Deu para perceber isso? Deu, né? Então veja, aí é que vem o ser. Então, era Deus. Veja, no princípio era o verbo. Deus. Mas primeiro estava. Então veja, estava nele. Por estar nele, ou seja, pelo princípio criador estar nele, é que eu chamo agora de Deus. Então ele virou o verbo, correto? Então o que fez o mundo? Tudo foi feito pelo verbo, pela palavra, o que é a palavra? É a ação, pela ação de Deus, ok? O que mesmo? Ok. Estou me lembrando quando a gente vai estudando lá e começa as matérias mais complicadinhas, dos séculos presentes,
E aí você está falando todo mundo assim. Então, tudo bem, gente? Tudo bem. Nós da prova está tudo mal. Né? Ninguém fala nada, está todo mundo entendendo. Né? Bom, então vamos seguir, vamos pegar aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, né? Do verbo. E sem ele, nada do que foi feito foi feito. Isso aqui está muito semelhante ao próprio Gênesis, né? Lá do Velho Testamento. No princípio era Deus, no princípio criou Deus do céu e da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Quer dizer, veja coisa interessante, a partir do que Deus ia criar, ele já tinha água para ele pairar nela. Isso aqui é uma confusão, porque é justamente o lado da materialidade que nós precisamos buscar. Nós não aprendemos ainda a pensar abstratamente. É o que foi colocado pelo senhor Nivaldo. Né? Nós somos uma coisa assim mais palpável. Né? É aquela coisa que mineiramente nós chamamos de substância. Né? Então tem uma substânciazinha, é uma coisa séria. Né? Não como uma sopa, não, é uma coisa mais substância. Né? Substância. Né? Talvez seja por isso que o culto às imagens não fez necessário tão forte para as pessoas, né? E ainda é. Assim para nós, né? E ainda é, para muitas pessoas. Tá? Eu sou um espírita muito complacente. Esse negócio está falando que está errado. Errado ou certo, depende de quem está fazendo. Tá? Para um tupinambá lá em 1500 comer um homem, por antropofagia, é errado pelo meu conceito de europeu que estava chegando aqui. Mas não é errado no conceito dele mesmo. Então essa questão de erro ou acerto, ela depende do momento consciencial de cada um. Tá? Eu não posso olhar as atitudes com o meu sentimento de consciência. Né? Para um Inca, um Maia especificamente, oferecer a uma jovem donzela, né? Em sacrifício ao Deus Sol, é uma coisa absurda aos meus olhos do século XX. Mas era uma coisa tão bela que os pais se sentiam honrados quando a sua filha era escolhida para ser morta em homenagem ao Deus. Então essa questão do erro ou do acerto é um pouco relativo, tá? É um pouco relativo, depende do nível de consciência daquele que faz. Por isso, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, lá no artigo 11, Código Penal da Vida Futura, está muito claro para nós. Todas as faltas têm expiações, mas as expiações não são as mesmas. De sorte que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes, em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Uma criança erra é uma coisa, um adulto erra do mesmo jeito é outra coisa. Como diz um filósofo contemporâneo paulista, chamado Vicente Mateus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Porque quem sai na chuva porque mata. Tá bom até aqui? Tudo bem? Agora eu saio do meu capítulo ali. Bom, outro aspecto interessante. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então vejamos que essa luz que vem não é exclusiva. Veja, é o versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. É o caráter universalista disso que foi feito. Então não é mais o meu Deus exclusivo, isso veio, não é isso. Esse caráter da palavra, da criação, do Criador, é universal, é para todos. O caráter dessa criação. Agora, como todos não estão no mesmo nível, as exigências para todos são diferentes quanto ao entendimento disso, que nós vamos ver à frente logo no versículo que nós observar isso. Então é o caráter generalista que nós temos, né, desse momento. A criação foi feita para todos. Ok? Deu para dizer? O momento é de todos. Agora, cada um vai se encaixar nesse momento de acordo com o seu desenvolvimento. Os espíritos, diz os espíritos próprios, né, foram criados simples e ignorantes. E cada um cresce do seu jeito. Alguns vão ter que reencarnar mais vezes do que outros, não é assim? Quer dizer que todo mundo tem que ser do mesmo jeito. Em função de quê? Do que se fez com aquilo que lhe foi dado. É como se fosse a parábola dos talentos.
Veja a fala que Jesus dá lá. A cada um foi dado segundo a sua capacidade. Então cada um recebe, cada um vê, cada um, recebe esse fato de luz de acordo com a sua própria capacidade. Por isso é que nos é exigido. A quem foi dado, será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. O que é isso? Se eu recebi é porque eu tenho capacidade para fazer. Então, se eu não faço, eu estou agindo aquém daquilo que eu poderia estar fazendo. A cada um é dado segundo a capacidade. Porque se me desse mais do que eu sou capaz, o que exigiu de mim é nada. Me deram mais do que a minha capacidade, então que se contente com o que eu quiser. Só que o que eu recebo, ou seja, as oportunidades que eu tenho, são oportunidades diretamente ligadas à minha capacidade. Se eu não ajo, então significa que eu estou aquém daquilo que eu poderia estar fazendo. Deu para entender isso? Não. Oi? Mas é isso relativo. Não. Se eu não faço, como é que eu sabia que eu teria capacidade de fazer? Já lhe foi dado. Meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, disse Jesus. Quer dizer, se eu mesmo negocio, eu mesmo, que são 52, 59, 60 dos Espíritos, se eu mesmo escolho minhas provas e é um acordo negociado, significa que eu não escolho além do que eu posso, porque eles não me dão. Porque seria por demais injusto eu pagar por uma coisa que eu não tenho condições de fazer. E seria por demais negligente da minha parte querer fazer uma coisa para a qual não estou preparado. Então, na verdade, esse querer além da capacidade já é um desrespeito à própria capacidade que nós temos. Não? O livre-arbítrio é relativo. Mas aí, vamos fazer um gráficozinho. Mas essa questão da capacidade, Pode falar. e a gente sabe que é necessário. Se temos essa capacidade, por que a gente fracassa tanto com tanta frequência? Quem fracassa? Essa capacidade. Pela dureza dos vossos corações, disse Jesus. Por que Moisés permitiu dar a carta de divórcio às mulheres? Pela dureza dos vossos corações. Porque capacidade tem, mas vontade não tem. Vamos fazer outra comparação. Existe uma diferença entre necessidade e desejo. Não é? Por que nós sempre estamos insatisfeitos? Porque nós recebemos o necessário, queremos o que desejamos. O senhor Platão dizia o seguinte: para analisar a possibilidade do homem viver como necessário, basta ele dormir no chão por um mês, comer pão e água por um mês, sobreviverá. Mas o que ele quer é comer muito e dormir bem. Então isso é desejo, não é necessidade. Então o que acontece é que nós desejamos muitas coisas e não entendemos que nos é necessário muito menos do que aquilo que desejamos. Então nós queremos ser humildes e, para tanto, desejamos as maiores provas possíveis, sendo que me necessária a mim seria uma menor. Então veja, está ligado a mim mesmo. Você colocou, e o livre-arbítrio? Eu escolhi algo. Então, se eu escolhi, não foi me dado além da capacidade. Eu quis, por desejo, ser um pouco melhor. Não, mas eu sou humilde, mas não é humildezinho, eu sou muito humilde. Eu fiquei conversando com o Tiago no caminho, nós fomos filosofando, 2 loucos conversando, num hospício. Então chegou um louco e dizia assim, falando abertamente: eu sou Jesus Cristo. E o outro falava: que absurdo, não é muito louco. Isso é uma megalomania, dizer que ele é Jesus Cristo. Isso, Jesus Cristo. Ele é louco mesmo, ele está aqui conosco mesmo. Lógico, mas vai ser vaidoso, e aí até que chegou perto dele e disse para ele assim: eu sou Jesus Cristo. Aí o outro louco perguntou para ele assim: mas quem te disse isso? Deus. Eu? É um aspecto que acontece. Eu quero ser mais do que aquilo que eu posso fazer mais. O livre-arbítrio, ele depende do nível de evolução. Vamos dizer que isso aqui sejam os limites da nossa ação. Vamos chamar isso aqui de lei natural. Aqui são os limites da lei. Veja, eu posso errar até um certo ponto, porque senão seria uma negligência enorme deixar errar mais. Por isso existe o quê? A expiação. O que é a expiação? Senão o me fazer voltar para onde eu estava para não errar mais. Não existe as reencarnações compulsórias. Veja, então o meu livre-arbítrio é relativo. É o mesmo livre-arbítrio que o Tiago tem. Ele tem o direito de fazer o que quiser, desde que seja da norma que você tem com ele. Veja, é um livre-arbítrio. Ele tem o direito de fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não ultrapasse essas paredes.
Então a liberdade vai ampliando à medida que eu vou evoluindo. Então se eu estou nesse nível aqui, olha como é que eu sou conduzido. O limite da lei é menor para mim, porque eu tenho menos a quem foi. Ao que muito tem, mais lhe será dado. Veja o que nos colocar. Então nós vamos evoluindo. E à medida que eu evoluo, mais amplitude eu vou tendo na lei. Não é que a lei ficou maior ou menor. É porque a lei ela vai sendo apresentada de acordo com o nível de conhecimento da própria lei. E aí tem por que um erro que para essa pessoa que está nesse nível, olha, já está no limite. Né? Vamos fazer uma projeção aqui. Olha onde está. Nessa pessoa que sabe muito, esse erro não bateu ainda. Por isso que algumas vezes o Pedro negou Jesus e no final ainda deu para ele a concessão de apacentar as ovelhas. Porque dentro do trabalho dessa pessoa, dentro do mérito, do saldo e tudo mais, isso aqui que já tem limite para o outro, porque o outro não cresce, para esse ainda não é. Mas vejamos o seguinte, quando esse que sabe muito bater no limite da lei, olha quando ele vai ter que caminhar para voltar ao curso normal da sua. Então aqui a expiação enquanto que aqui não há nenhuma expiação, é retorno imediato. Porque a consciência não é ampliada. Isso é o capítulo 11. Veja, eu cometi um errozinho aqui. Vamos voltar, agora vamos inverter. Cometi um errozinho aqui. Nós vamos lá para o artigo 21 agora, desse código final da criatura. Cometi um errozinho aqui. E alguém falou assim, nossa, mas o Simão errou, isso não posso errar. Só que esse alguém, o erro dele já bate no limite da lei. Ele vai ser penalizado forte por isso. Aí vem o artigo 21. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo, ou não os tenha impedido quando podia fazer. Por isso que o maior deve dar exemplo para o menor. Aí eu dou errado, meu menino também erra. Eu fiz uma mentirinha, contei uma mentira. Então vai ficar sabendo que, bom, pelo amor de Deus, eu vou manjar, não minta, né? Pelo amor de Deus. Aí ele vai, pô, meu pai mentiu, também minto. Aí ele mente, vai lá, eu bato nele. Quer dizer, o problema é meu, eu ensinei para ele. Então é esse o elemento do livre-arbítrio. Ele vai se ampliando à medida que eu vou tomando consciência do que é viver, do que é ser bom. Dependendo do que, eu posso conseguir mais. Mais não, mas eu posso. Eu vou chegar lá, é o capítulo 9 do Evangelho de João. Eu vou chegar lá. Não é mais, existe também investimento. Nem todo sofrimento é punição. É acordo com a progressão. Nós vamos entender isso. Está lá no capítulo 9, nós vamos chegar lá. Exatamente, eu vou no 9, nós vamos chegar. Oi. É para mim? Está todo mundo. Você tem que dar 5 minutos. Você faz de pergunta que corta o tempo, mas vamos caminhar por lá também. Dá no bom
para ver? Sim, você vai partir, vai comer, assim. Quando você fala China, para o mexicano, tem uma coisa maravilhosa na cabeça dele, não fala o China não é verdade. É por lá que não é igual chakra. O chakra não é flex. Chakra vamos retomar? Nós paramos. Acabou marcando a coisa da vida. Nós colocamos o caráter geral. Né? Depois no versículo, a partir do versículo 11, o que nós temos ali? Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso aqui é um elemento que nós temos que chamar a atenção para ele, porque vamos tentar entender isso, né? Vamos criar confusão. Não é que Jesus não tenha vindo para todo mundo, não é isso, veio para todo mundo. Mas ele veio especificamente para um grupo de pessoas, por um fator chamado necessidade daquelas pessoas. Tá? Não quer dizer que ele não veio para os outros, mas havia um elemento mais forte para a sua presença se dar na Palestina. Não é porque ele nasceu na China, porque ele nasceu na China, porque ele nasceu na Índia, porque ele nasceu na Europa, né? No meio dos povos bárbaros, ele nasceu em Roma, que é a sede do poder, porque ele vai nascer na Palestina, né? Porque ele vai nascer ali, naquele lugarzinho. Então, lógico, uma questão lógica, ali era o lugar dele. Tinha que nascer ali, então. Ele nasceu ali, e ali precisava nascer. Agora, por que precisava? Né? Então, para entender isso, nós vamos recobrar a ideia que o Sr. Emanuel nos passa pelo livro A Caminho da Luz, né? Quando ele nos mostra aquela raça degradada, o processo dos hebreus, genericamente chamando cabelinhos, né? Quando ele nos passa a ideia de quem era o povo israelita, né? Aquela raça, aquele grupo de espíritos chamados israelitas, ou o povo de Israel, que era um povo que foi degradado no sistema justamente pelo seu grande conhecimento e sua pouca ação, e o fechar de si mesmo. Um povo que, quando chegou, já nos revela uma questão de unicidade de Deus. Né? É o grande fator, o grande elemento do povo hebreu, está justamente no fato de ele nos trazer a existência de um Deus. Quando Abraão sai da região de Ur e vai para a chamada Canaã, né, a terra prometida, para Moisés, mas Abraão já tinha ido para lá, ele vai levando uma conotação, não de um Deus antropomórfico, não de um Deus concreto, mas levava a ideia de um Deus só, ou seja, do monoteísmo. Então essa raça chamada, esse grupo de espíritos que tem essa característica que nós damos como Israel, israelita, é um povo que tinha condições de melhor absorver o ensino, pois já tinha esse ensino, tinha condições de melhor interpretá-lo, e no entanto havia se fechado, e por esse motivo banido. E aí vem constantemente Jesus dizendo: eu não vim para as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas. Ele mostra esse caráter que é um caráter redentor, não uma redenção mundial, mas um caráter redentor que dá condições para que os outros possam se redimir nos seus feitos. E aqui o Evangelista João vai falar que ele vai colocar: veio a revelação, essa ideia de Deus, né? Veio para os que era seu, e os seus não o reconheceram, ou não receberam, aliás. Veja, então quer dizer que esse seu, né, os seus, é um pronome possessivo, quer dizer, é de alguém. Então era o povo dele. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós vamos ver uma passagem da mulher cananeia. O que é a mulher cananeia? Lá conta o seguinte: que Jesus estava falando e uma mulher estava cantando, e uma mulher se aproximou gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão da minha filha que já em casa. Né? E aí ela grita alto, os apóstolos até dizem para Jesus que ela estava aborrecendo e que queriam despedi-la. E Jesus disse: não, deixa que eu mesmo vou despedir. Né? E diz assim: mulher, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
convém dar aos cães a comida dos seus senhores. E ela respondeu, mas senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Quer dizer, mulher, eu não vim senão para um povo que sabe e que tem condições de entender o que eu estou trazendo. Não convém dar a vocês aquilo que eu reservei para eles. Por quê? Porque vocês ainda são um povo, cananeu era um povo menor, né? Não porque não era importante, mas era na formação do meio de Israel, os cananeus e outros eram chamados fenícios, eram povos menores. Né? Eu não vim para você, porque você não tem o nível de necessidade que esses têm. Então não convém dar a você isso. Ela respondeu, mas senhor, eu não quero, em outras palavras, eu não quero o que o senhor trouxe para eles. Eu me contento com aquilo que eles não aproveitam. Ou seja, com as migalhas que caem nas mesas dos seus senhores. Aquilo que eles não aproveitam, eles servem. Porque tão grande é a tua fé, vai para a festa curada. Quer dizer, esses seus, é esse povo que tinha condições de ouvir, que tinha necessidade, não teria condições, tinha necessidade de tê-lo. Por quê? Ele ia pregar mansuetude para os injustos, para quê? Se eles já eram mansos. Ele ia pregar o desinteresse material, no sentido assim de apelo, né? Aos chineses, para quê? Se eles já eram assim. Ele ia falar aos egípcios, para quê? Se eles já tinham saído. Então era necessário, já tinham embora, era necessário falar a quem? Aqueles que tinham condições de absorver e poderiam bem fazer com aquilo que ele falava. A partir daquela revelação de um Deus único e das suas leis, Jesus então chega para essa pessoa. Então não é que é exclusivo. Jesus não veio só para ele. Ele veio para a humanidade, mas veio no meio desses. Por isso, quando ele conversava com os doutores da lei, ele conversava num nível diferenciado. Aliás, deixa eu dar uma olhada. Eu vim para os que estão cegos, vejam. E os que dizem vejo, se tornem cegos. E aí o doutor da lei pergunta, mas porventura está para nos dizer que nós somos cegos? Ele respondeu, se fossem cegos, não teriam pecado. Mas por dizerem vejo, é que o pecado se instalou em vós. Quer dizer, se vocês não soubessem nada, tudo bem, mas vocês sabem. Por isso é que fizeram. Então vocês não são cegos. Vocês apenas erram. Ou seja, a linguagem figurada que não traz. Se fossem cegos, não teriam pecado. Mas por dizer vejo ou vemos, é que o pecado se instala em você. Né? Pois não. O que você quer dizer com ele não veio falar para os egípcios, ou você já... Bom, naquela época já estava indo embora, não tinha. Os egípcios estavam passando na braquiagem. Né? Já tinham ido embora. Né? Jesus chegou no início, já estavam. Todos foram embora. Né? Não é assim, nossa, como foi embora. Mas já tinham saído, né? Alguns. Então, vai falar lá, né? É mais fácil falar para os outros. Deu para perceber isso, que é o que o senhor João Batista, o evangelista, está colocando, né? Veio para os que são os seus, e os seus não receberam. Por isso ele vai dizer, pai, perdoa, ele não sabe o que faz, vai tentar evitar isso. E olha a fala de Jesus, esses seus dele, né? Ele tem esses seus, que são doutores, né? Os doutores, que em tese sabem tudo, pelo menos em tese, né? E ele tem o, vamos chamar aqui de povo, né? O ouvinte geral, que aqui podia ser um camponês, podia ser um comerciante, podia ser um pescador, era o povo, né? As mulheres, mas ele tinha os doutores. E ele veio, não, porque há uma característica, a mulher, naquela época, é uma classe social, não é um tipo de pessoa. Né? Tanto que no templo havia um lugar para cada um deles. Né? E a mulher tinha o seu lugar, infelizmente. Era discriminada. Né? Era fora do templo. Tinha uma ala, nas sinagogas tinha aquelas trevistazinhas assim, ó, elas só podiam ver o que estava acontecendo pelas trevistas. Lá de trás, lá fora. Então era colocado assim lá. Né? Tanto que para as mulheres eles falavam de uma forma. Né? Porque era nível social. Isso aqui é estrutura social da aparecendo. Né? Olha só, ele tem fugido a Israel, por exemplo, para essas doutrinas que eles estavam mais carentes, não entra naquela coisa de a verdade espontânea, simultânea, em vários pontos do mundo. Sim, já está espalhado.
Eu vou chegar lá, se eu vou chegar, você me lembra disso. Tá. Quando eu for analisar, eu sou o caminho, se der tempo. O caminho, a verdade e a vida. Nós vamos entender isso. Né? Para separar depois esse caráter crístico do caráter histórico. Né? Porque Jesus nasceu na Palestina, falou para o mundo a partir da Palestina, ou seja, a partir de Israel. Né? A partir dali ele fala, mas o caminho, verdade e vida não é a pessoa, é o ensino, que é universal. Né? É por isso que é o caráter crístico. Né? É o lado, não que Jesus e Cristo sejam duas pessoas diferentes, mas não. É o caráter de mensagem. O Jesus homem, nós vamos cair naquele ponto que eu coloquei primeiro, da exegese ou da teologia. Não, ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou, que roubaram o corpo dele. Não, que roubaram o corpo dele, ele desintegrou o corpo dele. É para brigar nesse nível. Agora, a mensagem ficou. Tanto que nós não somos chamados de jesuítas, nós somos chamados de cristãos. Nós seguimos a Cristo. O que é Cristo? Mensageiro. Então nós seguimos a quem? A mensagem. Ao Filho, a mensagem. E essa mensagem é universal. Amar um ao outro em qualquer lugar do mundo. Né? Fazer o bem em qualquer lugar do mundo. Mas outras culturas atraziam isso também. Né? Então não havia necessidade de reforçar. Aquele povo não era um povo de coração duro, né? Pela dureza dos vossos corações. Então era um povo que tinha conhecimento, tinha condições de bem fazer, mas não fazia. É diferente de um outro que talvez nem tinha conhecimento, então não precisava fazer. Ou aquele que já fazia. Então por isso ele encaixa ali. Né? Eu faço mesmo. Se tem resistência da mensagem dele. Eu vou colocar agora, tem resistência sim. Tinha, mas tem até hoje. Talvez as pessoas que estavam fazendo a resistência tivessem ouvido falar que em outro lugar também tinha acontecido. Não, porque esse é o caráter. Veja, a característica de Israel é o fechamento. Eles eram fechados na verdade externa. Não aceitavam. E eles sabiam o que acontecia fora. Pode saber, ali foi dominado por Roma. E Roma era o mundo. Né? Então ali, esse elemento que a verdade era dele. Esse é o elemento forte. Porque não existe verdade absoluta, existe sempre verdade deles. Né? Não existe a, existe meio de se chegar até ela, forma de absorvê-la. Então eles tinham a ideia de que eles tinham a verdade única. O resto não é verdade. Né? Entendeu? Qualquer semelhança com o fariseus atuais também era coincidência. Não tinha. Né? Hoje alguns dizem, todo mundo é verdade. Fora disso não há outro elemento. Certo? Agora, como é que Jesus tratava os seus? Né? Ele tratava de que forma? Conversando com esse povo, camponeses, comerciantes, pescadores, ele conversava na linguagem parabólica. Né? O João Evangelista só vai falar no reino de Deus uma vez no Evangelho. O outro evangelista abusa, no reino de Deus, ele não, só fala uma vez, né? Do reino de Deus. O que é isso? Olha como é que Jesus mostrava o reino de Deus. O reino de Deus para um pescador. Né? O reino de Deus é semelhante a um pescador que lançou a sua rede no mar e recolheu peixes grandes e pequenos. Chegando à praia, separou os grandes dos pequenos, colocou nas bancas os grandes e jogou fora os pequenos. Qualquer pescador sabe o que é o processo de seleção. Há um camponês. Né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o trigo. E vindo à noite o inimigo semeou o joio. Vendo que os dois cresciam, propuseram ao Senhor arrancar o trigo. E o Senhor disse, se arrancarmos o trigo, correremos o risco de arrancar o joio. Desculpa, arrancar o joio, correremos o risco de arrancar também o trigo. Deixai-os crescer juntos. Quando da colheita, colheremos os dois. E aí sim, separaremos o joio, e queimaremos, e separaremos o trigo e guardaremos em celeiro. Qualquer camponês sabe bem como é que se faz isso. Né? Quando ele foi falar com um comerciante, no reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo encontrado uma pérola e sabendo o valor da pérola, foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Ou que encontrou um tesouro no campo e, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Veja, o pessoal sabe o valor do dinheiro e quanto pode ganhar com as coisas de valor. Então, para cada pessoa, para cada grupo de entendimento, ele informava da palavra o mesmo assunto, só que de forma diferente, para que as pessoas pudessem entender. Senão, não tinha sentido a parábola que ele trazia. Chega um comerciante e traz a parábola do pescador. Chega um pescador e fala do camponês. Chega um camponês e fala do comércio. Não vai resolver. Então, essa era a didática de Jesus. Ele falava a cada um segundo que cada um podia entender.
E quando chegava aos doutores, ele falava de forma aberta. Né? Ata de vírgulas, hipócritas, fecham as portas dos céus para vocês e nem vocês entram e nem deixam as viúvas entrarem. Quer dizer, vocês ensinam as coisas erradas, os outros também não vão entrar. Né? Chama atenção claramente para disso. Né? Então esse é um caráter, esse é o povo escolhido. Não é um povo escolhido, é um povo necessitado, é diferente. Não é aquele galardão, não, nós somos escolhidos. Né? Não é bem assim. É um necessitado, é aquele que precisava mais da presença. Ele mesmo disse isso, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Quer dizer, então se ele nasceu ali, porque ali estava o doente, né? Ali estava o pecador, e precisava ser recuperado. Então precisava da presença de quem? Do próprio médico para estar junto. Então, e a partir dali ele irradiava. Né? Veja, e se irradiou bem. O próprio, olha que coisa interessante, no processo histórico, né? O próprio dominador do povo, que eram os romanos, foram o povo que disseminou a própria ideia cristã. Quando Roma caiu, o cristianismo já estava instalado pela própria Roma. Né? Então, na verdade, Roma dominava o povo, Jesus entra ali, o cristianismo, e aquilo acaba indo para Roma. E Roma era o mundo, então o cristianismo foi seguinte. Então, o curso histórico natural das coisas. Né? É muito interessante a gente fazer as amarrações para ver como é que aquela ideia de meu pai ser certo por linha certa, né? Assim, na linguagem da própria, porque a linha torta não dá para ser certa. Ele segue certo por linha certa. Nós é que escrevemos, nós é que lemos errado. Né? Não tem como escrever certo a linha torta. Então Deus escreve certo por linha certa. Não é meu pai, é Deus. O Senhor fala de Jesus. Né? A gente escreve certo por linha certa. A gente não percebe que não faz cultura para perceber o que está sendo colocado ali. Né? E esse é um elemento forte. Então, esse era o seu. Então, vejamos que Jesus veio, sim, para a humanidade, através da história de um povo. Correto? Um povo cujo histórico, né, mostra essa necessidade dele. Né? É um povo que veio, que trouxe o Deus único, é um povo que recebeu leis, é um povo que desenvolveu uma civilização e é um povo que precisava ser consertado. Claro, aí? Tudo bem? Você não falou tantas mulheres, o que Jesus fala para as mulheres? As mulheres que não falam diretamente. Aí vai ter um negócio interessante. As mulheres não participavam das assembleias, né? Não podiam participar das assembleias, correto? Mas com as mulheres ele falava de forma personalizada, com cada um. Basta observar como é que ele conversou com as irmãs de lado. Primeiro conversou com Maria, depois chamou Marta, separadamente, né? Conversou separadamente com ela, estava sempre sendo envolto pelas mulheres, né? Aqueles corações mais abertos estavam com ele, das injustiçadas, ele as tinha com ele, né? Por isso ele era até meio rebelde aos olhos dos outros, porque andavam com as mulheres, digamos assim, de vida difícil, né? Porque não é uma vida fácil, discriminadas para todo lado, né? Então, a vida é muito difícil. E ele andava com elas, né? Ele tinha, nós vamos chegar agora na rua de Caná, né? Como é que ele obedece à figura materna, à figura mulher, né? Então ele não tinha um ensino, porque elas não eram das assembleias, não eram elas que faziam a história do povo de Israel. Elas eram a sustentação daqueles que faziam a história do povo de Israel. Por isso ele falava o quê? Ao pé de ouvido. E quem ficou com Jesus até o fim da sua vida? As mulheres, né? Aquelas chamadas mulheres piedosas, né? Que acompanharam o curso da vida dele, porque essas têm a sensibilidade para entender isso, para perceber isso. Né? Quem foi assim, o grande elemento de divulgador? As mulheres. Né? Maria de Cleofas, Maria Magdala, a própria Maria de Jesus, né? Essas foram as grandes divulgadoras. Assim apaziguavam as situações dos apóstolos, que entravam divergentes constantemente. Né? Então, não é a classe não entrava, porque ela não era membro de assembleia, realmente não poderia. Uma mulher não podia ouvir a mensagem pregada na sinagoga, a mulher não podia ler a Torá, não podia fazer como um homem abrir a Torá e começar a ler, não podia. Né? Então não havia essa permissão para as mulheres. Não podia entrar na igreja sem véu. Paulo de Tarso reclama muito disso. Né? Ainda vai falar que era submissa ao homem, né? Porque veio da costela, e vai aquela ladainha toda, sem necessidade. Jesus não veio mostrar o contrário, não é essa questão.
Né? Quem realmente seguia, né, eram as mulheres, estavam sempre com ele. Né? E basta observar quem é que trabalha mais no meio religioso hoje também são mulheres. Né? É uma questão de sensibilidade, Não estou falando mulher, sexo feminino. É o que os espíritos colocam de natureza feminina, no espírito mesmo que esteja em corpo masculino. Né? Ou mesmo que esteja em corpo feminino, no caso de masculino. Não é características assim de trejeitos, não. É a personalidade infiltrada. E a personalidade feminina, sem nenhum demérito da masculina, é um estágio, de certa forma, a personalidade feminina superior. Veja, é o estágio da sensibilidade, que se adquire após a racionalidade. Né? O conhecer para escolher e a sensibilidade não quer dizer que todas as mulheres são personalidade feminina, não são. Não é personalidade assim, estilo, não. É a questão espiritual forte. O que aprendeu na feminilidade, o que aprendeu na masculinidade. Então, nesse sentido, percebe-se o lado mais sentimento, e por mais que diga que o homem é mais racional do que a mulher, o homem pode ser mais racionalista. Mas o ser racional está justamente na sensibilidade e na ponderação feminina. Isso é um exemplo de racionalidade. E o racionalismo do homem. O que é racionalismo? É aquilo que é, digamos assim, fechado, é aquilo que é não depurado, é a visão central, né? Tentar ver as coisas pelas semelhanças, enquanto as mulheres conseguem perceber pelas diferenças. Né? Se você oferece mostra duas moedas para um homem, o que é isso aqui? Duas moedas. Né? Porque são semelhantes, o lado semelhante são sem moedas. Não, são duas moedas de valores diferenciados, né? E assim vai. Né? Uma mulher observa mais detalhes, né? Um homem incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Se ele está assistindo televisão, a mulher fala assim, bem, você estou chamando de fora, fala, não é, né? Não precisa. E a mulher está lá, menino, você vai cair, você machuca, você está pronto, vai fazer, e no final conta o filme inteiro. Né? O homem consegue ainda isso, a personalidade. Vai numa festa, 5 minutos, sai o homem, você está lá, está muito chato. E a mulher, não, eu fico lá de estar uma roupa lá, porque eu não combinava nada com a mulher. E a mulher é toda diferente. Então isso facilita o entendimento. Né? Bodas de canal, nós vamos pegar isso aqui, não interessa se transformava em vinho ou transformou, não interessa. O elemento forte ali, sendo Jesus o mestre, sendo Jesus o homem que se tornou modelo, né? E veio para isso, logicamente, aqui nós vamos ter a responsabilidade filial dele. Né? Aí tem a boda, aquela coisa toda, e ele diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, mulher, que tenho eu contigo? Bom, mulher não é um pejorativo, mulher é um termo que é utilizado, né, para mãe, inclusive. Isso não quer dizer que é ruim, não. Né? É a forma, o que tenho eu contigo? Quer dizer, não tem problema não. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E a ouviu. Né? Quer dizer, que eu tenho isso, mulher? Ela falou que é isso que eu fiz. Uma coisa dessa. Ela só fez o quê? Faz o que eu pedi. Já me deu as costas. Quer dizer, não quer saber fora, não estou te mandando. Né? Quer dizer, o que é a obediência filial? Né? Mesmo o mestre, se não é chegada a hora dele, ele obedece. Ele só quis. Ele nunca deixou de ser. Mas veja o caráter filial dessa coisa. Né? Ele então vai obedecer a mãe. E aí Tiago parênteses, né? João não fala disso ali, ele não é exaltado, mas as entrelinhas ele exalta. O quanto que nós banalizamos Maria, né? O quanto a gente larga essa senhora como se fosse assim, não, foi a mãe de Jesus. Não é a mãe de Jesus, foi a mãe de Jesus. Quer dizer, não poderia ser uma qualquer. Por que não foi filho então da Josefina, da não sei quem, foi filho dela? Né? Bom, daí também colocado como caráter identificado, não, mas como é que nós tratamos essa personalidade Maria? Uma mulher forte, uma personalidade terna e uma disposição louvável dessa senhora. Né? Está lá conversando com o Sr. Gabriel e no final da história não entendeu nada, falou, eis aqui a serva do Senhor. Eu não entendi não, mas eu discordo. Né? E é uma disposição plena de se fazer isso.
sabendo que a prima estava grávida, monta lá no lombo de mula, né? Grávida também, e sai de Nazaré, né? E vai até onde? Né? E vai até a Judéia. Pois, o marido estava aqui, na Galileia. Estava lá daqui, para chegar a Judéia. E o que Maria responde numa clínica? A Ilha Andréia virou o Senhor. Então, o meu espírito resulta em Deus. Então, não é um caráter físico. Essa mulher está aqui, essa região em Nazaré, na Galileia, e ela vai rodar tudo a ponte pela Samaria, em lugar de Gatilho, todos samaritano, nós vamos ver depois, vai chegar na Judéia e não se fala onde era a morada de Israel. Não se fala onde era, mas é um lugar da Judéia. Então ela vai falar. Uma das moradas. Que a gente vulgariza, no sentido assim, vulgarizar no sentido que essa palavra, que torna comum, vulgar, quer dizer, o vulgo do povo, torna tão comum que esquece para essa atitude do Espírito. Um Espírito que quando chega é exaltado pela frente. Um Espírito que quando o anjo, entre aspas, se manifesta, diz a ela, salve a Maria, escolhida por Deus. Eles não percebem essas coisas. E o quanto que ela interfere na ação de Jesus. Várias vezes o curso da vida dele é estabelecido por ela. Vejamos que, olha só, já vamos dizer isso aqui, numa sociedade patriarcal, uma sociedade que mulher não tinha nome, era mulher. Veja, não se fala nada do pai de Jesus, mas se fala nada. E nós vamos deixar de lado só porque o texto fala que ela foi concebida, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não tem problema de quem falou, não é problema dela. Não foi ela que fez isso. Ela nunca disse que concebida pelo Espírito Santo, não era o nome dela. Uma mulher normal, uma mulher de fibra, que abriu mão da vida para poder dar a vida para nós. Que por extensão da bondade colocamos como mãe da humanidade, por extensão, não gosto. Uma mulher que teve um probleminha teológico para ela, coitada, infelizmente, porque se ela. Aí tem os detalhes, a sustentação teológica ela é fruto de interesse, vamos dizer assim, apenas interpretativo. A morte que existe no mundo, teologicamente falando, por causa do pecado. Peca, morre. Mas Jesus quis ser um ser puro, então ele vive sem pecado. Para vir sem pecado, tem que nascer uma pessoa que também não tivesse pecado. Porque o nascimento natural seria pecaminoso. Então inventaram o nascimento não natural. Tá. Mas tinha um problema. Maria tinha que ser pura, ela tinha que ser imaculada, desde a concepção. Daí o termo Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Ela não podia também ser concebida pelo pecado. Então ela também nasceu do mesmo jeito que Jesus. Ela não tem culpa disso. Ela também nasceu do mesmo jeito que Jesus. Porque senão ela nascia pecando. Como ela nunca pecou, já nasceu por intermédio de sangue e tudo mais, ela nunca pecou, teve um problema sério. Como é que ela ia morrer? Se a morte é por causa do pecado, Maria nunca pecou, logo ela nunca pode morrer. Mas como é que fica? Ou ela morre e a morte é por causa do pecado, ou ela não morre e aí tem um problema. Como que todo mundo morre, ela não. E aí teve uma complicação tão forte que só em 1950 que o Pio XII resolveu essa questão, criando a Assunção de Maria. Já não morreu, ela foi afundida, levada ao céu do corpo alto. Quer dizer, nós não precisamos disso, mas ela precisou disso por teve uma complicação teológica. Então não tinha problema de Maria, não tinha dela, tinha problema de quem queria interpretar isso. Mas é um espírito de escola, é um espírito notável. Tanto é que é a mãe de Jesus, que mãe não é qualquer uma. Ele pode escolher, e então escolheu ela. Então não pode ter um espíritozinho qualquer para receber isso aqui. E aí, não, ela é gente boa, ela cuida de uma colônia espiritual, cuida de uma colônia espiritual. Ela cuida da humanidade inteira. Uma colônia espiritual, quando tiver alguém falando. Então, só volta de respeito à memória de um ser, de um espírito que se tornou incógnito
poder sustentar um espelho espiritual de tamanho envergadura que é Jesus. Imagina Maria chamando a atenção dele. Já pensou? Olha, meu nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, não fica bravo, não, vou chamar a atenção do Senhor. E eu não queria isso, está errado, acabou. Teve que educado? Não, como educado? Não é lógico que educado. Ou não? Ou será que ele nasceu com 2 anos de idade e já sabia falar, tudo? Ou era que ele ensinava a fazer isso? Ou com 10 anos ele já sabia tudo da vida? Como colocam alguns escritores aí, dizendo que ele transformava cachorro em pedra, menino morto. Né? Jesus pegou muito. Então isso que essas boas do canal mostra isso. É o primeiro, tá? O primeiro, vamos chamar de final, aí não chama de milagre, vamos chamar de final. O primeiro final da divindade, tá? Não se diz uma divindade, não interessa. Fazendo por hoje. Mas esse é o aspecto mais forte, né? Olha só, não é, ainda não é chegada bem a hora. Fazer tudo o que ele disse. Eu não quero saber que é hora ou não é. Estou falando isso, né? Quem de nós, mães e pais, temos uma autoridade tão amorável e forte como essa senhora fez com você? Né? Hoje nós vamos ao filho, faz assim, não faz. Faz, não faz. E no final, ele não faz. Mas a mãe diz, não vou, e não foi. Não foi isso aqui, põe. E aí a mãe vai lá e tira. Né? E a mãe que arruma. Né? Não faz isso aí, a mãe faz. Mãe, traz um copo d'água para mim, eu estou lá no filho. Não dá, a mãe vai sair no filho. Não faz. Né? Ô mãe, dá água, vai. Né? Isso é um aspecto de algo forte, não é algo forte. Educadamente. Né? Ela nunca perdeu a ternura. Né? Depois nós vamos para o plano Nicodemo. No encontro do Nicodemo. Também estou dando cabeça, já explicou para nós que está muito bem explicado para a gente. Alguns elementos só, né? Alguns versículos. A história todo mundo conhece, né? Jesus encontrando com Nicodemo. E aí que eu digo a vocês, a passagem começa já de uma resposta, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi de Jesus.